Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e queremos ter a presença de Deus aqui nos iluminando. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez colocamos a nossa vida em Tuas mãos, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Tome em Tuas mãos neste momento a nossa vida, dá-nos a certeza do Teu amor, proteja-nos, livra-nos de todo o mal. Ilumina, Senhor, agora a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, nós já estudamos aqui a respeito da natureza de Jesus, da divindade de Jesus, da encarnação de Jesus. Hoje nós vamos nos deter aqui a um tema importante também, que é a questão do tentado em tudo como nós. Jesus foi tentado em tudo como nós. A Bíblia diz isso. Realmente é isso que nós devemos entender. E essa questão é uma questão muito crucial, principalmente para os perfeccionistas, porque eles dizem assim: Jesus assumiu a natureza humana como qualquer um pecador e que ele foi tentado como qualquer um pecador. Seria isso mesmo? Então vamos estudar esse tema agora. Me acompanha aí na leitura. Quando estudamos a natureza sem pecado de Jesus, uma pergunta geralmente é feita: como podia Jesus ser tentado em tudo como nós somos? Jesus tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em tudo como nós somos. Ele tinha a possibilidade de pecar, ele poderia cair, mas por nenhum momento houve nele uma má propensão. Então veja aqui no comentário bíblico adventista, claramente diz que Jesus, ele foi tentado em tudo como nós. Mas aí há, não é, uma declaração, e essa declaração é de Ellen White, nós já lemos várias vezes essa declaração. Ele poderia cair, mas ele não caiu. Por nenhum momento houve nele uma má propensão. Quer dizer que Ellen White ainda continua nessa defesa, dizendo que Jesus era singular, Jesus era diferente, ele era imaculado, ele poderia até ter sido, né? Na realidade ele foi tentado em tudo, como nós vamos ver, mas ele não possuía propensão para pecar. E qual que é a diferença, né? E qual que vai fazer essa diferença? A diferença está claramente na recepção da tentação. Claro, eu não quero aqui minimizar de maneira nenhuma, ao contrário. Para nós que somos pecadores, que nós somos receptíveis à tentação, porque isso é natural do homem produzir, não é, obras da carne, como já estudamos, mas para Jesus a tentação ela era muito mais ofensiva do que a nós, pecadores, porque a sua natureza ela era uma natureza perfeita. Eu estou falando da natureza moral. Ela era uma natureza perfeita. Então a tentação para Jesus era completamente diferente. Mas vamos ver. Se Jesus não tinha propensões pecaminosas, inatas como nós, como pode Hebreus 4:15 manter que Jesus foi tentado em tudo como nós somos? Eram as tentações de Jesus iguais às nossas? Será que eram? Então vamos ver aqui, né? Seria impossível Jesus ter sido tentado com cada tentação que cada pessoa enfrenta? O que você acha? É claro que sim. Jesus não poderia ser tentado com todas as tentações, né? Ele poderia ter sido tentado como nós, mas não em todas as tentações, porque existem tentações até numa questão de época, uma questão cultural. Aqui nós vamos ver aqui, olha, essa declaração de Ellen White que diz assim: Cristo veio ao mundo revestindo-se da humanidade e como representante do homem, para mostrar que nas controvérsias com Satanás, o homem poderia ter obedecido cada exigência divina. Observe, nós reiteramos aqui, não está falando de um homem pecador, mas de Adão, lá no Éden, na situação que Adão se encontrava. Considerando a primeira tentação de Jesus, superficialmente a tentação era transformar pedras
em pães. Primeira tentação de Jesus. Transformar pedras em pães. Mas o princípio básico em jogo ou em foco era se Jesus iria obedecer ou desobedecer a Deus pelo fato de trabalhar independentemente de Deus. Observe isso. Não é? Nós poderíamos então dizer que Jesus ele foi tentado no âmbito dele, na sua esfera. Porque qual que seria a maior tentação de Jesus? Que não seria a minha e nem a sua. Qual que seria a maior tentação de Jesus? Usar o seu poder de Deus. Eu posso usar um poder? Eu não posso. Você pode? Não. Então eu nunca vou ser tentado a usar o poder de Deus. Eu não sou. Veja como é que é interessante isso. Jesus ele foi tentado a usar um poder, transformar pedras em pães. Você pode transformar pedras em pães? Eu não posso. Ninguém pode. Jesus poderia? Claro que poderia. Ele era Deus, Criador. Simplesmente ele tocar numa pedra, ela se transformaria em pão. 40 dias depois, passando fome, em jejum. Essa foi uma tentação extraordinária, a tentação do apetite. Talvez nós podemos ser tentados na questão do apetite de forma diferente hoje, não é verdade? Mas Jesus, ele foi tentado a desobedecer o Pai, desligar-se do Pai. Lembra da questão do pecado? O que é pecado? Hamartia. E o que é hamartia? Errar o alvo. Melhor, se desligar do alvo, né? Se desligar do alvo. Se Jesus se desligasse de Deus, como fez Lúcifer, como fez Eva, como fez Adão, ele estaria por conta própria. Ele estaria, naquele momento agora, fazendo a sua vontade. E Jesus foi bem claro, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Continuando aqui, a segunda tentação de Satanás foi de esperar de Deus o que ele não prometeu. Qual foi a segunda tentação? Na realidade, levou Jesus até o alto, né, do templo e disse, se você é o Filho de Deus, então se jogue. Os anjos, está escrito, ele até citou, né, o Salmo, os anjos te segurarão nos braços deles e não vai deixar você cair. E qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa é uma grande tentação. Bom, Satanás dirige esta tentação especialmente àqueles que não temem o perigo. E aqui eu quero até abrir um parênteses aqui, né? Mas dentro ainda do conceito aqui. Você já imaginou quando uma pessoa entra, por exemplo, num carro e ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que numa pista é permitido, por exemplo, aqui onde estamos, em São Paulo, você tem uma pista que no máximo você pode correr até 120 km por hora. Mas de vez em quando a gente está dirigindo aí nas pistas, você está na pista da esquerda e você está no limite, 120, o camarada vem dando luz alta e pede para passar e passa ali, passando, parecendo que está morrendo, né? Ou que está correndo para apagar um fogo, o camarada passa a 180, a 200 por hora. Se você é cristão, eu vou dizer uma coisa para você, anjo só voa até 120 km por hora em São Paulo. É uma brincadeira, né? Mas é claro que a partir do momento que uma pessoa se coloca num estado de risco, ele está tentando a Deus, qualquer um de nós. Jesus também, por ser ele quem ele era, ele não poderia de maneira nenhuma se jogar lá. E ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai nos proteger? Ele vai nos proteger. É claro que nem sempre a promessa de Deus na questão da proteção, nem sempre Deus nos protege. Talvez você vai pensar assim, mas pastor, o que você está falando? Deus protege realmente seus filhos. Nem sempre. Observem, por exemplo, os apóstolos. Como que os apóstolos morreram? Paulo foi decapitado, Pedro
crucificado, segundo a tradição judaica, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos morreram com mortes terríveis, com exceção do apóstolo João. Aí a grande pergunta, onde estava Deus? Deus promete nos proteger? Promete. Pedro não foi livrado, por exemplo, do cárcere? Ele não foi livrado pelo anjo? Foi. Mas chegou um momento em que Deus não o livrou. Mas nós devemos entender uma coisa. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama Deus. Mesmo se em algum momento Deus não nos proteger e vier a acontecer alguma coisa, mesmo que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, isso irá contribuir para a nossa salvação. Essa deve ser a nossa fé. Deve ser a nossa fé. Por isso que não podemos, cair nessa tentação de provar a Deus, achar que Deus nos protege e entrar na jaula do leão. Você vai entrar na jaula do leão só para provar que Deus existe? Olha, não entre, né? Por mais que há uma história aí de uma pessoa, não me lembro mais, foi aqui em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, que entrou na jaula do leão para provar que Deus existia. E, graças a Deus, Deus o livrou. Mas não é sempre assim. Então, a terceira tentação suscita menos perguntas na mente moderna, pois podemos ver como a tentação tem relevância para nós. Mas, novamente, a tentação que Jesus enfrentou não é a nossa própria. Satanás não oferece os reinos do mundo inteiro para uma pessoa. Como ele pode fazer isso? Principalmente agora, né? Ele não pode oferecer reino para ninguém, ele não é dono de mais nada. Ele não é senhor de mais nada. E mesmo se ele pudesse fazer, ele faria isso para mim? Faria isso para você? Não, não faria. Ele não pode fazer isso. Então, essa tentação, nós não podemos ser tentados com essa tentação. Satanás sabe que bem menos irá satisfazer a humanidade, né? Não precisa dos reinos do mundo. Por menos, muita gente se corrompe. As ofertas de Satanás variam desde um prato de lentilhas, por exemplo, para Esaú, ofereceu ali um prato de lentilha, e ele então trocou a sua primogenitura, que valia tanto para ele, simplesmente por um prato de lentilha. Até o trono do Egito para Moisés. Isso vai depender muito da pessoa, não é? Então, Satanás conhece a pessoa, sabe qual é o seu preço. Qual é o preço. E Jesus, ele poderia ser tentado a aceitar a proposta de Satanás. Ele veio para salvar os reinos, ou a humanidade, ou o mundo. Ele poderia ser tentado em aceitar aquela tentação, em pensar que ele poderia, quem sabe, salvar a humanidade de outra forma, a não ser pelo seu sacrifício, por passar pela dor, a angústia do pecado sobre si, por passar pela tortura da cruz, pela morte terrível da cruz. Essa seria uma grande tentação? Claro que seria uma grande tentação. Qual foi o segredo de Jesus? O segredo da vitória de Cristo. Jesus venceu pela palavra. Está escrito, disse Jesus. Não só nas 3 tentações do deserto, mas Satanás não deixou de tentar a Jesus. Ao contrário, Ellen White diz que Satanás tentou Jesus em todas as fases da sua vida. Quando criança, não é? Quando adolescente, quando jovem e adulto. Ele foi tentado em tudo, em todos os momentos, mas nenhum momento sequer ele cedeu à tentação. E qual foi o seu segredo? A palavra. Jesus sempre dizia, está escrito. Esse é o nosso segredo. O segredo que nós precisamos, né, colocar em prática em nossa vida. Quando a tentação vier, que nós possamos dizer assim, está escrito. Eu sei que não é fácil, é uma luta constante, mas podemos vencer no nome de Jesus. Está escrito. Era a sua norma de resistência. E esta é a espada do Espírito que cada ser humano pode usar. Está escrito. Por que meio Jesus venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra.
pertence-vos toda a sua força. Diz Ellen White lá no livro Desejado de Todas as Nações, página 87. Cristo também venceu pela oração. A oração é o segredo, né? O segredo de Cristo, a oração. Como uma pessoa identifica conosco, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus e no lugar de oração buscava força divina, a fim de poder sair escudado para o dever e aprovação. Sabe, aquela imagem, aquela cena de Jesus orando nas madrugadas, e madrugadas frias, e você pode imaginar isto, Jesus ajoelhado ali, prostrado, e aquele orvalho caindo sobre os seus cabelos, descendo por sua barba, naquele momento gelado, mas Jesus estava ali orando, orando. Ele era perfeito, Filho de Deus, Deus conosco, mas como homem, ele dependia da ação do Pai e do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que ele orava. E na realidade, Jesus também ele queria deixar um exemplo. Jesus nunca pediu nada que ele não fizesse. Tudo que Jesus pediu que nós fizéssemos, ele o fez antes. Tudo ele o fez. Cristo vence por sua confiança em seu Pai. Confiava no poder de seu Pai, foi pela fé, fé no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador, no cuidado do nosso Salvador. Cristo venceu pela presença interior e graça do Espírito Santo. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Esse é o momento em que nós podemos confiar plenamente que Deus vai estar ao nosso lado. As tentações, muitas vezes, parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Quando é que Satanás ele tem força para nos tentar? Quando? Quando nós nos afastamos de Cristo. Querido amigo, querida amiga, se nós nos desligarmos da fonte da vida, e aqui eu vou dizer algo para você que parece ser óbvio, mas muitas vezes o óbvio não é ouvido. A única forma de estarmos ligados à videira é por meio da leitura da Bíblia, é por meio da oração. Essa leitura da Bíblia tem que ser diária, todos os dias, lermos um trecho da Bíblia, meditarmos naquele trecho, orarmos. E a oração também, ela não pode ser somente pontual. Não é só aquela oração que você faz quando levanta, aquela oração que você faz quando vai tomar uma refeição, ou aquela última oração que você faz durante a noite. Ao contrário, a nossa vida deve ser uma vida de oração. Jesus disse, orai sem cessar. Todos os momentos devemos orar. Ter a presença de Deus como certa na nossa vida. Ter a presença dos anjos ao nosso lado como certa em nossa vida. Porque se eu fizer isso, se você fizer isso, nós vamos fortalecer a nossa espiritualidade. E o diabo, ele não vai ter poder sobre nós para levar-nos à tentação. Mas tome cuidado. Nós devemos tomar cuidado. Um momento sequer, por menor, quando distanciamos de Deus, é o momento exato que Ele tem para nos tentar. E Ele precisa só de um pequeno momento para nos derrubar. Por isso, querido, não deixe
a mão do poderoso, daquele que nos sustenta. Se formos a Deus em fé, Ele nos receberá e nos dará força para alcançarmos a perfeição. Lembre-se que essa perfeição é um alvo a ser atingido quando? No fim, por ocasião da volta de Jesus, na glorificação, quando esse corpo corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Esse é o nosso alvo, que devemos estar diante de nós, e deve estar diante de nós. Tende o alvo de tornar vossos filhos perfeitos no caráter. Olha aí, são textos que nós estamos lendo aí. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Observe isso. Homens que viveram mais próximos de Deus confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Já disse e retorno a dizer, o fato de termos uma natureza pecaminosa não quer dizer que nós estamos, então, liberados para pecar e viver uma vida de pecado. Isso não é assim. São os dois extremos, lembra? Um extremo é achar que eu posso viver uma vida isenta de pecado. E o outro extremo é achar que eu posso viver pecando e que Deus vai me aceitar mesmo assim. Muito bem, eu quero concluir, meus queridos, esta aula e dizer para você que nós podemos vencer. Que Jesus, por mais que ele foi tentado, como nós, num sentido mais amplo, né? No sentido da sua esfera, cada um é tentado na sua esfera. Eu posso dar aqui outros exemplos. Jesus nunca sofreu uma tentação que uma mulher tem. Jesus não sofreu tentação que uma pessoa hoje tem, com a tecnologia e com todas as outras coisas que estão envolvidas, porque na sua época isso não existia. Mas quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo como nós, foi num aspecto amplo e geral. E aqui a gente fazendo um paralelo, não é? Qual que é a maior tentação? Tanto para Jesus quanto para nós. Deixar Jesus, deixar de seguir os mandamentos de Deus para fazer a sua vontade e não passar pelo sofrimento. E nós deixarmos de seguirmos os mandamentos de Deus, a revelação, aquilo que está revelado na palavra de Deus, e seguirmos a nossa própria vontade. Então, a ênfase da tentação de Satanás, né, o cerne da tentação, hamartia, é desviar-se do alvo. Assim como nós somos tentados, assim como Adão foi tentado, assim como Eva, Jesus também foi. Deixe Deus. Seja, na realidade, o Senhor da sua própria vida. O fato de Jesus ter sido tentado nesse aspecto, em outros aspectos, não quer dizer que ele precisaria possuir a mesma natureza do que nós. Ele foi tentado dentro da sua singularidade. Nós somos tentados dentro da nossa singularidade. Talvez para você, por exemplo, fumar nunca vai ser uma tentação. Ou, para outro, é uma grande tentação. Eu me lembro, certa vez eu fui dar um estudo bíblico para uma pessoa, era uma interessada, depois de estudar a Bíblia várias vezes, ela até frequentava a igreja, mas não conseguia deixar o vício do tabaco. E eu então fiz uma pergunta para ela, dizendo assim, por que você não deixa? Jesus pagou preço tão alto por você. E ela diz assim, pastor, eu bem que gostaria de deixar, mas eu não consigo. E ela então completou, dizendo assim, eu sei que vou perder a minha salvação por causa do cigarro. Para aquela senhora, o tabaco, o tabagismo, era uma tentação extraordinária, que nunca foi para mim, talvez não foi para você, assim como, por exemplo, a bebida alcoólica nunca foi uma tentação para mim, como não é para você, mas para outros, quão difícil é. Percebe? Que nem mesmo dois seres humanos são tentados da mesma forma.
Agora, querer dizer que Jesus foi tentado em tudo e que para ser tentado em tudo precisaria ter a nossa mesma natureza, não condiz, nem com a lógica, muito menos com a realidade bíblica. Meu querido, vamos continuar estudando então esses termos, que Deus te abençoe grandemente. E estamos já se aproximando aí do fim, né, das nossas aulas, do nosso curso. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.